Shanti, ¿cómo estás? Espero que muy bien. Então, bem-vindo, a esta muli, ou revisión de la muli del día de hoy, que estoy seguro que has ido al centro, ¿cierto? Conectado allá. Bueno, la muli de hoy es una muli interesante, bastante bonita. Y bueno, una parte de la muli toca el tema de pérdidas y ganancias en esta vida espiritual. Así que si eres por el lado comercial, si eres por el lado más de trabajos donde tienes que estar contabilizando cosas, hoy es una muli muy buena para ti, pero desde la perspectiva espiritual. Otra cosa que Baba habla en la muli, como siempre hay muchos títulos de Baba, pero hay ese que me llama mucho la atención, ¿no? Que es la semilla del árbol del mundo humano. Y por último, Baba hoy da el truco de cómo ser constantemente libre de obstáculos y hacer a otros también libres de obstáculos. Vamos entonces a la muli de hoy. Dulces hijos. Entonces, ¿qué Baba va a hablar hoy? Saldem sus cuentas de pérdida com el poder de yoga e acumulem em su cuenta de felicidade. Então, hoje é acumular em la cuenta de felicidade. Tornem-se hombres, mulheres, não? Empresários e verifiquem suas contas de forma apropriada. Então, esse é el punto de hoy. La pregunta, ¿qué promesa, hijos, ustedes le hicieron al Padre? ¿Y cuál es la forma fácil de satisfacer esa promesa? Ustedes hicieron la promesa, mío es solamente un Shiv Baba y nadie más. Recuerda que domingo Baba hablaba que ese era como el paraguas ahí de protección que uno tiene. Incluso la devoción, ustedes decían, Baba, cuando vengas, romperé todas las demás relaciones, solo tendré una relación contigo. Ahora, Baba dice, hijos, quiten la conciencia del cuerpo, de todas las relaciones corpóreas de sus intelectos y solo me recuerden a mí. Entonces, mientras estás escuchando, viendo esa muli, haz eso que Baba dice. Simplemente solo recuerda a Baba. No piense en nadie más, ni siquiera en tu próprio corpo, tu rol social, todas as coisas correspondentes ao corpo. Que seus corações não sejam atraídos a esses corpos viejos. Pero esto exige muito esforço. Para poder cumprir com esta promessa, então, o que hay que hacer? Despiertem na madrugada e hablem com ustedes mesmos. Pensem, esta obra está por terminar. E a canção de hoje, uma canção meio assim, tal. Deja tu trono en el cielo y desciende a la tierra. Então, Baba colocava essas canções antiguas aí, muitas eram de películas e tal, mas essa canção tem um significado importante, só que Baba não vai falar muito disso. Om Shanti, o único que habla é: hijos, ustedes ruegan, ven de la morada suprema. Aunque ellos no conozcan el sentido, los seres humanos impuros cantan esta canción y ruegan, ven, haz que los impuros sean puros. Porque es en el reino, o estamos en el reino presente de Ravana, o actualmente es el reino de Ravana. Hijos, ustedes também sabem que Bharat foi um reino que é elevado e divino. Ustedes agora estão fazendo esforços para tornar-se elevados. O padre disse, hijos, agora têm que regressar ao lugar. Vocês têm que saldar suas contas de passados pecados passados. Aqui a palavra pecado às vezes um pouco forte, de todos os erros que hemos cometido e que está aí marcado no alma. Los empresários, los comerciantes, limpiam suas contas a cada 12 meses. Eles fazem sua contabilidade de perda e ganância. E vocês, hijos, sabem que em Bharat experimentam ganância por la mitad do ciclo e pérdida por la mitad de um ciclo.
Ou seja, ustedes têm felicidade por la mitad del ciclo e tristeza por la outra mitad. Aún assim, há muito pouca tristeza. É quando é o estado Tamopradhan, que é a idade de hierro, basicamente. Muitos, talvez em uma mulibaba, diz quase que o final da idade de hierro, os últimos siglos, talvez. Aí há uma devoção adulterada. Então, não há tanta experiência de tristeza, porque a religião le dá ao alma algo, ¿no? Algo positivo, algo feliz. Pero já na época Tamopradhan, que é agora, aí sim já nada. O padre se sienta aqui e les explica, hijos, agora vocês têm que entrar em la ganancia, têm que saldar suas contas de pérdida com o poder de yoga. Sua conta de pecado, de errores, deveria ser cortada, e sua conta de felicidade deveria ser acumulada. Sua conta de pecado será queimada em la medida que vocês me recuerdem. Además, têm que volver-se puros e assimilar o conhecimento del Gita. Nadie aqui relata o conhecimento da escritura del Gita. Deus deu o conhecimento de este Gita, que é a mule. Actualmente, porque os intelectos de los seres humanos são Tamopradhan, nadie conhece al Padre, e é por isso que são chamados, os quais é nosso título acá, huérfanos. Vocês explicam que Bharat foi o mundo de almas, três coisas puras, caritativas e elevadas. E vocês têm quadros disto. Bharat foi muito rica em la Idade de Ouro. Al começo da religião do islamismo e do budismo, havia muito poucas pessoas dessas religiões. Os fundadores de elas primeiro vieram, depois todas as demais almas de cada religião los seguiram. Eles não entram em um reino, senão que entram em sua própria religião. E é quando já há um aumento de cientos de miles, se tornam reis e reinas. Aqui, seu reino vai desde justo ao começo. Desde o começo da Idade de Ouro, já há o reino de Lakshmi Narayana. Bharat foi a mais elevada quando era elevada. Ou seja, quando era elevada, não havia com quem comparar, então era o máximo. Se disse Deus é o mais elevado em lo alto. Solo Ele é chamado la verdade. Ele vem e dá o conhecimento verdadeiro. Todos os demais dão conhecimento falso del Padre. Todos recuerdam a Deus Padre, pero nadie conoce al Padre. E se vocês les perguntaram, ¿conoces tu Padre mundano? Eles não vão dizer que Ele é omnipresente. Um padre significa um padre. Vocês recebem a herência de um padre. E o padre explica, eu sou o Criador ilimitado. Me invitam a entrar no mundo impuro. Não há aniquilação. Este é o mundo impuro. Eu vim para vocês, hijos, e só les explico a vocês, hijos. Então, Baba disse, é solo por la paz, ou porque querem paz, que os seres humanos adoptam gurus. Sin embargo, todo aquello pertenece ao caminho de la devoção. Eles ensinam Hatha Yoga, pero ustedes não recebem uma herência ilimitada de isso. La gente adopta gurus, e assim eles recebem um pouquinho de felicidade temporal de eles. Todos eles, lo único que dão é a felicidade limitada. O Padre ilimitado é o que dá felicidade ilimitada. O Padre traz o regalo de liberação e liberação na vida. Em la Idade de Ouro, há solamente uma religião, um Dharma, que também se pode traduzir como uma civilização. Aqui há inumeráveis religiões, não? Ou seja, diferentes formas de viver e tudo. E a expansão continua. Agora todas essas almas vão a regressar à terra de la paz. Hijos, vocês agora estão recebendo o conhecimento do começo, meio e fim do mundo. O Padre é a semilla del árbol do mundo humano. Ele tem todo o conhecimento. Se vocês dijeran que Ele é onipresente,
não poderia haver nem conhecimento, pero tampouco devoção. Se Deus fora onipresente, que necessidade haveria para realizar devoção de Deus? Eles realizam devoção, pero não entendem nada. Adoram as pedras e as piedritas. Tanta gente vai banhar-se no Ganges. Se o Ganges for purificador, todos já seriam puros. E todos haveriam sido capazes de volver ou de ir a las terras de la liberação e liberação da vida. Sin embargo, nadie é capaz de ir allá. Se um guru fora capaz de regressar ao lugar, seria capaz também de levar a seus seguidores. Sin embargo, ni ele vai, ni tampouco é capaz de falar nada a seus seguidores. Ou seja, tampouco leva a seus seguidores. Já. Eles têm muitíssima consciência de corpo. Nenhum deles é capaz de dizer: eu sou o Padre Supremo, incorpóreo, o alma suprema, o Padre suyo, hijos. E eu vim a levá-los de regresso comigo. Solo o Padre tem o direito de falar assim. Vocês têm que abandonar este mundo viejo. Por lo tanto, o poder do yoga definitivamente é necessário. Vocês não lograrão status através de ser descuidado. O tema de perda de ganância. Não? Vocês hijos sabem que Baba los está sendo dignos. Os hijos que se tornam indignos, então, em termos de comerciante, que vai passar, entra em bancarrota. A cada ciclo, eu los hago 100% solventes. Depois, Rava los hace insolventes, que não podem pagar suas deudas. Vocês entendem que está correto. Agora é a confluência entre o final da Idade de Hierro e o começo da Idade de Ouro. Se uma casa tiver uma duração de 100 anos e já tem 25 anos, então um quarto de sua duração já passou. Quando é 50 anos, vocês diriam que já é vieja. Isto também está dividido em 4 partes. Há as etapas Satopradhan, Satoraju e Tamo. E agora, este viejo mundo se volverá novo, ou seja, o mundo inteiro receberá um novo nascimento. Este é o mundo viejo. O Padre disse: eu agora le estou dando um novo nascimento. Se está volvendo novo de viejo. Vocês han venido aqui a estudar Raja Yoga. Vocês também sabem que são atores em este drama. Las almas vinimos aqui para adoptar corpos e desempenhar nossos papéis. Nadie no mundo sabe isto. Se eles se consideraram atores, conheceriam o Criador e o Diretor. Eles dizem por hablar de que este é o campo de la acción. Quando começou? Quem foi seu Criador? Eles não sabem nada disto. Os seres humanos, por lo menos, deveriam saberlo. Pelear entre si é a atividade de huérfanos. As deidades não podem ser chamadas huérfanas, porque não há discussões ou peleas allá. Aqui, alguns filhos vão e matam seu próprio papá. Todos eles são impuros e corruptos, e é por isso que continuam a causar-lhes tristeza. Por meio dos ciclos do reino das deidades sem vícios. Atualmente, nem sequer uma pessoa é completamente sem vícios. O Padre agora lhes está dando orientações elevadas. Este velho mundo vai terminar. Eu vim a estabelecer o mundo novo. Vocês fizeram uma promessa, Baba, quando vengas, romperei com todas as relações com todos, vou a ter uma relação solo contigo. Meu é solamente Shiv Baba e nada mais. Agora Baba vino e disse: hijos, renunciem seus corpos e relações corpóreas e recordem-me a mim. Isto exige esforços. Eles dizem: Baba, nós sabemos que todos esses amigos e parentes já estão, pois uma expressão um pouco forte acá, não? Mas já estão mortos. Pois no sentido de que pois já não significam para mim tanto como antes. Estes corpos também vão terminar, já são viejos. Nós abandonaremos nossos viejos corpos e entraremos em los novos. Nossos corações são desapegados desses viejos corpos. Iremos muito pronto. O viejo mundo vai ser queimado. O Padre disse, então, qual é a ferramenta que Baba dizia hoje? Despiertem na madrugada e pense. A obra está por terminar-se e temos que regressar ao lugar.
Ahora temos que seguir el Shirima de um solo Padre e ir al mundo nuevo. É por isso que o yoga de seus intelectos deve romper-se com todos os demás, conectar-se com o único, mientras estén vivos. Muita prática se necessita para isto, e o Padre disse, para poder practicá-lo, de novo, ponto, despiertem na madrugada. Pois durante o dia você tem que realizar ações para seu sostenimento de vida, assim que aumentem a prática de ter recuerdo por la noite, mientras é oscuro. El tanto de tempo que tenham, recuerden a Baba. Não importa lo quanto vocês caminem no recuerdo de Baba, nunca se cansarão. Porque Baba a vezes hace referência a muitas almas que para chegar ao centro têm que caminhar quilômetros, não? Então Baba disse, se tu haces isso, pero no recuerdo de Baba, não te vas a cansar. Com o poder de yoga, há também felicidade. E se há o hábito de ter recuerdo, vocês são capazes de recordar a Baba donde puedan estar sentados. Aun mientras comiendo, tiene que permanecer en el recuerdo. Não deveria haver conversações inúteis. Solo teniendo recuerdo del Padre es que su vikarma, ¿no? Su karma en conciencia de cuerpo será destruído. Sus pensamentos finales entonces los llevarán a su destino. Entonces ahora tienen que regresar al hogar, el que da a salvação a todos, el que hace a todos elevados, aquele que lleva a todos de regresso a la tierra de la paz é solamente el único Padre. Nascimento tras nascimento, vocês encontraram um padre, um professor e um guru, pero eram físicos. Nadie les ensinou a ser conscientes de de alma. Nadie les ensinou a ser conscientes de alma. E este é o Padre ilimitado, o oceano de conhecimento. Todas as almas têm sanskars, e esses sanskars surgem quando já tomam corpos. Vocês agora têm conhecimento do drama inteiro, mientras que todos os demás estão na oscuridade completa. Se disse, el Satguru dá a unção do conhecimento. El que dá a unção do conhecimento é el Padre, el Sol do conhecimento. La edad de ouro é chamada el dia, la edad de hierro é chamada la noite. Las almas recuerdan el Padre incorpóreo. E el Padre disse, eu les explico, hijos, através de la boca de Brahma, o significado de todas as escrituras del camino de la devoção, exactamente como lo hice hace um ciclo. Todo aquello es la parafernalia de la devoção e continua por la mitad del ciclo. La gente ha dicho que isso já ha existido desde tempos imemoriales, isso aqui nunca deixou de existir. E eles han estado queimando Aravan desde tempos imemoriales. Además, dizem que todos os festivales que celebram, esses festivales han estado continuando desde tempos imemoriales. Bueno, qual é o sentido isso de tempos imemoriales? Eles não sabem. Eles escreveram que a duração da Idade de Ouro é cientos de miles de anos, lo que prueba que a gente está em la oscuridade imensa. Não sabem quando a devoção começa, quando se tornam puros. Não sabem nada. Quando Deus, el que hace a los impuros puros, vino. Dizem que 3.000 anos antes de Cristo havia el paraíso. Sin embargo, há muitas opiniões. E no mundo, muitas opiniões diferentes estão sendo seguidas. E o Padre vem e dá orientações elevadas. E ao seguir Shrimat, vocês se estão tornando elevados, ou seja, deidades. Há também o rosário de Rudra. Rudra é o Deus incorpóreo, ele é Shri Shri, é doblemente elevado. As deidades são chamadas Shri, ou seja, elevadas. Vocês, hijos, sabem que o mundo se está sendo elevado e quem lo está sendo é Shri Shri. O Padre é o doblemente elevado, quem hace a ustedes elevados. Vocês têm que recordar todo isto. Só aqueles que lo entenderam há um ciclo lo vão entender agora. Este conhecimento também é para aqueles de todas as demais religiões, o que inclui nós outros. O Padre habla a todos. Considerem-se um alma. Vocês agora estão recebendo tanta felicidade do Padre ilimitado. E o Padre ilimitado vem e adopta tantos hijos. Eles são os hijos nascidos de la boca. Há tantos becás que depois se tornarão deidades.
Este es el clã de Dios. Entonces, un título para Baba aquí es El abuelo es incorpóreo. Y el nombre de su hijo es Prajapita Brahma, el padre de la gente. Y ele adopta a ustedes, nosotros, a través de él. Brahmins, ustedes son la familia de Shiv Baba. Después viene la expansión. Lo de ustedes es la primera generación, pero la expresión que Baba usó en inglés era number one, la generación número 1. Ustedes hacen servicio y traen beneficio a todos. Los templos físicos son sus memoriales precisos. Aqui ustedes estão sentados em la forma viva. E ustedes sabem que estamos realizando o estabelecimento uma vez mais. Havia uma moto aí. E estamos estabelecendo, criando, ¿no?, o estabelecimento uma vez mais. Os templos en el camino de la devoción são memoriales para nosotros. Donde ustedes estariam se Shiv Baba não estiver aqui? ¿Dónde? Brahma, Vishnu e Shankar, ¿dónde estariam? Shiv Baba agora está criando a criação. O quadro de Brahma, o padre de la gente, deveria ser separado. Eles hablam Trimurti Brahma, pero não significa nada. Ustedes sabem que o Padre Supremo, o Alma Suprema, está realizando o estabelecimento através de Brahma. Shiv Baba é Karan Karavanhar. Todo isso tem que ser assimilado. E Shiv Baba está ensinando Raja Yoga, está dando conhecimento e assim que deveria ser assimilado. Com relação a isto, o primeiro que vem é a pureza. Vocês têm que mostrar coragem, ou seja, mostrem como vivem em sua casa e sigam puros. Para poder proteger, ou puras, para poder proteger uma hija, se casa, ¿no? O sea, en costumbre de la India, ¿no? La hija es casada por la familia. Se conoce como matrimonio puro, ¿no? En caso de una hija, Kumari, no sea soltera, entonces si hay algún problema, entonces ellos casan con otro hermano Kumar. Ya es un sistema que eso solo se hace cuando hay seniors muy grandes. Por ejemplo, Dadi Kumarka cuidaba de ese sistema, ¿no? De essa maneira, o homem e a mulher, que eram puros e muito dedicados a Baba, estariam protegidos. Pero a realidade é que alguns falham isto, mientras que há outros que se casam e seguem vivendo vidas puras. Ustedes têm que permanecer puros e tomar este conhecimento. Solo quando lo assimilam e hacen outros iguales, que serão capazes de reivindicar um status elevado. Muitos obstáculos vêm a este fogo sacrificial del conhecimento. Todo isto vai passar, está fijo en el drama. Algumas hijas dizem, que haré eu com toda essa riqueza? Em vez disso, seria melhor lavar olhas e comer chapati. Por lo menos, eu assim seria capaz de permanecer pura. Então, a esposa que por alguma razão não pode permanecer pura, não reta a pareja nesse sentido. Sin embargo, muito coragem é necessário para fazer isso. Achá. O sea, Baba não está dizendo que uno tenha que fazer essas coisas, mas o que Baba disse é que uno deve ter coragem e não deve desistir de seguir os sistemas de Baba assim nomás tão fácil. Já, se há um sistema de Baba, eu devo fazer todo o esforço possível para segui-lo. E se não logro, hablo com algum instrumento e aí se vê se há alguma solução já, prática para a minha situação. Então, achá, bueno, vamos a la despedida, los hijos más dulces, amados, largo tiempo perdidos y ahora encontrados, amor, recuerdos y buenos días. De la madre, padre y Babdad, el padre espiritual, le dice namaste a los hijos espirituales y los hijos espirituales le dicen namaste al padre espiritual. Los dos puntos para Dharna, mientras comiendo permanezcan en el recuerdo. No entre en conversaciones inútiles. Saldem sua conta de pecado, não? De karma, tendo recuerdo. Durante o dia, ganem-se seu ingresso e por la noite permaneçam despiertos e conversem com vocês mesmos. Pensem, esta obra está por terminar. Ora, vamos a regressar ao lugar. Por lo tanto, rompam com todos os apegos mientras vivos. E a bendição de hoje, que seas el que transforme o mundo, constantemente livre de obstáculos, e haz a outros lo mesmo, com seu estado de doble intoxicação.
que é felicidade intensa, uma doble felicidade intensa. ¿Cuál es? Malak Balak. Amo e ninho. Estabilize no estado de ser um amo e no estado de ser um ninho, quando quer. Esta doble intoxicação los hará constantemente livres de obstáculos. El título de tales almas é ser destructor de obstáculos. Sin embargo, esto não é ser um destructor de obstáculos para uno solo, sino destructor de obstáculos para o mundo inteiro. Vocês são transformadores, ou os que transformam o mundo. Os obstáculos automaticamente se debilitam diante daqueles que são poderosos. E el slogan: sejam estáveis em sua forma liviana e luminosa, double light, e todas as cargas se acabarão. Om Shanti, Om Shanti, Om Shanti. Bueno, ¿sí? ¿Te gostou? Claro que nos gusta, pero quanto assimilasse dessa mole realmente. Baba começou falando sobre ganância, perda. O sea, Baba trata de estimular os diferentes tipos de consciência, não? Então, a visão de Baba de um comerciante é que sempre está preocupado aí se os números quadram, se todo está bem já. O sea, o comerciante não se deixa levar, pues, por perder as coisas assim nomás. Então, que eu também deveria ter esse cuidado com relação a la vida Brahmi, a mi yoga, a mi murli. Por exemplo, desta murli, quanto realmente tomei? Quanto? Nós sabemos, não? Todos, que há muitas tentações, muitos desvios, muitas coisas que te sacam para outro lado, já? Então, estás querendo assistir a mule, mas estás cozinhando, ou outras coisas. Então, há um truquito aí que é estar muito concentrado. Talvez por isso Baba insistia tanto em la meditação em las horas da madrugada, não? Que é um período entre 4 e 4:45 da manhã, onde eu me sinto e posso estar totalmente concentrado, não tenho outras coisas que fazer nesse momento. Então a mente não vai estar bailando por aí, já? Senão que vai estar muito tranquila, muito suave. Pero também eu tenho que ver o resultado. Se estou em perda, tenho que fazer algo para arreglar. Se estou em ganância, também. Eu tenho que invertir isso, tenho que fazer alguma coisa. Já? Então, esse trabalho é muito, muito importante. Não? Eu estava em Madhubana ahorita, não? Tive essa fortuna. E realmente era muito claro quanto uno perde de Madhubana. Era incrível. Já? Uma cosita que tu ganas, uma oportunidade que agarras, uau, é tanta ganância. Eu recuerdo que tive Covid, então me quedei em isolamento vários dias. E o doutor me deu um mensagem que já a partir de manhã já estás livre. E era justamente o dia de Daddy Yankee. Então, eu amanheci super bem, fui a Meritivela, tal. E aí comecei a caminhar. Eu ia falar com alguém, encontrei outra pessoa. E essa pessoa disse que estavam barrando a La Murlia e a Shantivan, não? Porque foi um programa bastante largo. Mira, imediatamente agarrei essa oportunidade e fui com eles. E foi tão especial, tão especial. Um dos momentos mais bonitos foi um encontro com Nirvana. Foi tão bonito isso. Sabe, tivemos uma experiência tão fantástica. Queria que tomáramos desayuno de novo. Nos deu tanta... Pois, pesar que havíamos tomado já desayuno. Então, mas foi tão lindo, tão especial. Então, a perda de ganância não é algo a propósito, não é que eu sou um fracasso, que lo hice mal, pero é sencillamente que temos tantas coisas em nossa vida que é muito fácil que não identifiquemos onde realmente está a oportunidade. Porque eu podia haver dito, não, acabei de sair do isolamento, melhor não barro, melhor me quedo aqui arriba, e eu haveria perdido tantas opções. Então, tenha isso em conta. A segunda coisa, Baba falava sobre a semilha do árbol humano. E vemos a etapa Tamopradhan deste mundo. É uma etapa de profundas divisões, onde realmente é muito difícil identificar a verdade, é muito difícil que uno sepa que é verdadeiro e que é falso, já? Inclusive, estávamos falando outro dia que há um país que é experto, ou há expertos, em criar diamantes artificiais, que são tão buenos que praticamente tiveram que desenvolver outra rama aí da ciência, digamos assim,
pues no tanto de la ciencia, pero otra rama de investigación, para poder estudiar cómo identificar los diamantes falsos, de tan perfectos que son. E muitas vezes, neste mundo estamos para dar, tu recebes paz, amor, felicidade. A vezes recebes coisas tão bonitas, porque está em tu conta kármica. O sea, não fomos tão malos na vida passada, muitas coisas hicimos buenas. Então agora estamos cosechando tudo isso. ¿Ya? Então, a vezes nos deixamos levar por todas essas coisas e nos olvidamos que estamos em essa etapa estamos para dar, que todo no mundo é estamos para dar. Incluso esse ar que estou respirando. Todo. Pero entonces, eu tenho duas opções fundamentais. Ou recuerdo que esse mundo estamos para dar e camino assim, todo assustado. Ou recuerdo de Baba, que é a semilha. E recuerdo que essa ideia me tocou muito quando tomei o curso de Baba. De que se tu riegas a semilha, naturalmente todo o árbol será regado. Se eu tenho problemas com alguém, se eu tenho, pois se me duele a guerra da Europa, pero eu me conecto com a semilha e dou poder a essa semilha, no sentido de desarrollo todos os poderes de Baba em mim. Mientras mais desarrollo os poderes de Baba em mim, é como se Baba tivesse mais poder em este mundo físico. Então eu vou assumindo esse poder, vou assumindo, então naturalmente estas almas que estão em sofrimento, elas vão experimentar um pouco de conforto, vão experimentar amor, paz, apesar de estarem na situação que estão. Pensa sobre isso. Na próxima vez que te deixes levar por as coisas e por tanta variedade, recuerda a semilha. Recuerda esse pontito de luz que é Baba. E a última coisa me encanta. O Deus meu favorito do hinduísmo é Ganesh. Tá? E Ganesh é conhecido como um deus Kumar. Não é Kumar, é casado, tem creo que 4 esposas em alguns mitos, 2 esposas em outros 3. É todo um cuento. Pero a ideia é que ele era um deus Kumar, não? São os 2 deuses basicamente Kumars que há, que é Hanuman e Ganesh. E Ganesh, pois, a ideia é que seu mundo era Baba, su Baba, que era Shiva, nosso Baba também. E ele tinha essa característica de que Ganesh era o que eliminava todos os obstáculos, ele os enfrentava e ele os vencia completamente. Apesar de ser um ninho, ele lutou contra exércitos e logrou vencê-los, sem deixar-se levar por nada. Bueno, quais são as características aí que implicam isso? Essas 2 que Baba mencionou hoje são 2 das características. Ganesh era um malak, era um amo. Em realidade, quando houve todo o caos e, bueno, Ganesh acabou perdendo em essa batalha, acabou morrendo-se de hecho, e ele foi ressuscitado com a cabeça de elefante. Agora, sua madre, Parvati, exigiu que Ganesh fuera adorado como todos os demais deuses. O sea, Ganesh não seria como um deus secundário, não, ele seria como de los principales. ¿Ya? O sea, ele era um malak, ele era totalmente um amo. ¿Ya? Então, ele tinha direito para tantas coisas, há tantas histórias sobre isso. Pero ele era um balak. ¿Ya? Um dos vídeos mais dulces que he visto, e eu traje, aqui lo tenho em CD aí, pois, é de Ganesh, como um bebê, um ninho, já divertido, chistosíssimo, já muito dulce com sua mamá, okay? E Ganesh é esse exemplo de ser ninho obediente, o que seu papai e mamá lhe diziam, ele fazia. Então, por que isso faz que destruya os obstáculos? Qual é o sentido por detrás? Obviamente, Baba se está referindo mais que nada a obstáculos por outras pessoas, não nossas relações, já com essa pessoa que está aí afuera, pois, já. Que a vezes eu tenho que ser el amo. A vezes eu tenho que firmar-me em meus princípios. E Baba dá exemplo esse extremo, não? De la mulher que decide não fazer o que o marido disse, porque é contra o que Baba habla. E ela, então, vai tomar outro caminho. Então, eu sou el amo em esse sentido. Mas el amo seguindo as orientações de Deus. Por lo tanto, eu também sou um ninho. Eu não hago as coisas de minha cabeça. Porque muitos dizem, sim, eu
hago o que penso, eu hago o que quero, eu sou independente, autônomo. Não funciona. Não funciona. Em vez disso, eu sou totalmente dependente pelo de uno solo, de Deus. E com essa dependência de uno solo, naturalmente, eu serei capaz de ter esse equilíbrio entre Malak e Balak. Malak, Balak. Amo Malak, Malek, não? E Balak, o Bal, que é Mim. Ok? Então, bueno, espero que essa mula te haya servido aí, haya sido algo que engrandezca aún más el alma en ese camino del conocimiento. Entonces, nos vemos la próxima vez, um Shanti, vamos a meditar.